Graças a Deus, amém, irmãos? Para quem nos acompanha agora pelas redes sociais, uma saudação especial. E nós já aqui estamos há alguns minutos, há uns momentos, já tivemos um momento de oração e agora vamos continuar juntos. E então, mais uma vez, eu agradeço que fiquemos uns momentos de pé para agradecer, e já mencionei também os nossos irmãos que estão doentes. Levamos o irmão João, a irmã Terezinha, como sempre, o irmão Luís, a irmã Leonor, mas hoje também temos a irmã Florinda e o irmão Francisco, que têm adoentado, e vamos orar por eles. Também mencionamos já o irmão Wesley e a Liliana, e eu também aproveito, não é? Porque senão a minha esposa vai ficar triste comigo. Também quero agradecer, é verdade, a Deus mais um ano de matrimónio que nos deu. Festejamos agora os 43 e, como dizia, eu conversava com o irmão António e quando ele me ligou, eu disse-lhe: irmão António, são 43 anos, mas quase metade desse tempo já é vivido entre nós, já perceberam, não é? Não é? Nós, quando viemos de Portugal, tínhamos 17 anos de matrimónio, hoje já temos 43, estão a ver, a maior do tempo já está ligado a vocês, e daqui meu cumprimento e muito obrigado também pelas vossas orações. Então, exatamente. Então vamos ficar todos juntos e agradecer a Deus, e que este dia continue com a presença de Deus nas nossas vidas. Amém. Oh Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque estamos muito felizes por sermos teus filhos, por fazermos parte deste grande corpo espiritual, ó Senhor, e podemos uma vez mais regressar a este lugar para em cada dia, Senhor, e em cada domingo podermos louvar o teu nome, Senhor, dar a continuidade às nossas alegrias e prazeres que temos contigo durante a semana, porque tu tens sido tão bom para nós, ó Senhor, mesmo nas horas de dificuldade, mesmo nas adversidades, nós sentimos a tua presença connosco e por isso te agradecemos, Senhor. E nesta manhã, muito especialmente, queremos levar diante de ti os nossos queridos irmãos que não podem estar connosco por causa dos seus problemas de saúde, ó Senhor. O irmão Luís, a irmã Leonor, o irmão João, a irmã Terezinha, a irmã Florinda, o irmão Francisco, ó Senhor. Deus, põe a tua mão, Senhor, mas nós queremos também associar a estes irmãos, o irmão Wesley e a Andréia, ó Senhor, que também precisam, Senhor, da tua força, do teu ânimo nestes momentos das suas vidas, ó Senhor, e eles que confiam em ti, Senhor, muito especialmente o irmão Wesley que vai fazer o seu último tratamento, ó Senhor. Deus, muito obrigado por aquilo que tu tens feito na sua vida e continuamos a orar por ele, ó Senhor. Abençoa também, te agradeço mais um ano de matrimónio que tens dado a mim e à minha esposa, ó Senhor. Muito obrigado, Deus, porque se não fosses tu, dificilmente nós poderíamos avançar e continuar nesta caminhada alegres e felizes contigo, Senhor, porque tu tens sido o centro da nossa vida, Senhor. Também agora oro também por todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, e que a continuidade deste culto possa também mover a cada um de nós para um bom prazer e uma alegria sentir a tua presença no nosso meio. E é no nome de Jesus que eu te peço isto e agradeço. Amém. Então continuemos a louvar o nome do Senhor e a sentir a presença de Deus connosco nesta manhã. Amém. Aleluia. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Em tudo dá graças a Deus. Amém? Assim nos diz. Assim aprendemos. Né? E estamos na casa do Senhor para dar graças ao Senhor por tudo o que Ele tem feito e continua a fazer. Amém? Aleluia. Santo és tu, Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos glorificar o seu nome com este coro. Dá graças a Deus, pois Ele é bom. Amém? Seu amor é para sempre. Aleluia. Pois Ele é bom, seu amor é para sempre, dominador sobre tudo Ele é, seu amor é para sempre. Louvar, com mão forte e braço estendido, seu amor é para sempre. Sempre louvar,
tua graça prosseguirei. Seu amor é para sempre. Forte Ele é, para sempre está conosco, para sempre e sempre, para sempre Deus é fiel, para sempre forte Ele é, para sempre está conosco, para sempre e sempre. Forever God is faithful, forever God is strong. God is with us forever and ever. Para sempre Deus é fiel, para sempre forte Ele é, para sempre estar conosco, para sempre e sempre e sempre. Seja o nome do Senhor, amém? Para sempre o nosso Deus é conosco, amém? Aleluia. Ele é o provedor, aleluia. Vamos continuar louvando, engrandecendo o nome do Senhor, amém? Aleluia. Santo és tu, Senhor. Aleluia.
perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti, Senhor. Nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Aleluia, Senhor, aleluia. Oh, poderoso Deus. Possamos, Senhor, aleluia, reconhecer que nós nada somos sem Ti, Senhor. Atrai-nos a Ti, Senhor, que possamos chegar mais e mais perto de Ti, Senhor. Oh, Senhor, no nosso viver, em todo o nosso ser, que possamos desejar de Ti, Senhor, andar contigo, Senhor, seguir a Tua vontade, Pai Santo, aleluia. Santo és Tu, meu Deus, Santo és Tu, Senhor. Senhor, não me deixes só. Minha vida está no Teu altar, para ser moldado por Tuas mãos. És o meu desejo. Tomará o Teu lugar, nem comparar Tua abraçar. Leva-me ao lugar para contigo estar. És o que preciso. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again.
say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause no one else could take the place to feel the warmth of your embrace. Help me find a way to bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. És o que eu preciso. És o que eu mais desejo. És o que eu preciso. Em tua presença estar, Senhor. És o que eu preciso. És o que eu mais desejo. És o que eu preciso. Em tua presença estar. Em tua presença estar. Em tua presença estar. Aleluia, Senhor. Aleluia. Tu és o que nós precisamos, Senhor. Aleluia. Não precisamos mais nada se temos a Ti, Senhor, porque Tu és a nossa força, Tu és a nossa salvação, Senhor. Tu és amor, Pai Santo. Aleluia. Oh, Senhor, Tu estás com os Teus braços abertos para todo aquele que em Ti crer, Senhor. Aleluia. Será salvo. Por isso, Senhor, em que não há outro que nós podamos ir, Senhor, que nos dá esta salvação. Só Tu, Jesus. Pai Santo, graças Te damos, Senhor. Aleluia. Glorificamos e honramos o Teu nome nesta manhã, Senhor. Damos a Ti toda a glória e honra. Pedimos agora que continues ministrando, Senhor, falando, Senhor, tocando a cada um de nós, Senhor, agora por meio da Tua palavra, que Tu colocaste no coração do Teu servo. Unge o Teu servo com poder e graça, Senhor, e que possamos, Senhor, continuar nesta presença maravilhosa, Senhor. E toda a glória e honra seja dada a Ti, Senhor. Isto pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, vamos neste momento receber o servo do Senhor Pastor João com a palavra. Amém? Podem sentar, os irmãos. Amém? É bom poder dizer o que o autor deste coro diz. Eu preciso mais de Deus. Amém? E é importante que nós tenhamos esta certeza, esta confiança que precisamos em cada dia mais e mais do nosso Deus. Amém? Glória ao nome do Senhor. Meus queridos, como eu tenho dito, e é sempre um prazer, e eu penso que os irmãos também têm este sentimento de que é um prazer vermos um bocadinho aquilo que Deus tem para cada um de nós e aquilo que Deus tem para nos ensinar nesta manhã. E eu recordo, para entrar nos nossos pensamentos, que nós, durante os últimos domingos, temos estado a ministrar sobre o convite de Deus, não é? A chamada de Deus.
E recentemente, lembro-me, e se o irmão Wesley puder pôr ali Mateus 22, 14, nós vimos aquele versículo que dizia que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, não é? E ainda nesta base deste contexto, eu queria hoje partilhar convosco e no próximo domingo, se Deus o permitir, sobre o seguinte tema: virtudes exigidas aos chamados. Não é? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E para nós sermos escolhidos, não é? Nós temos que ter esta consciência de que tipo de comportamento nós precisamos de ter para estar dentro daquilo que Deus exige de cada um de nós. E ao olharmos assim, friamente e no sentido humano, nós a lermos muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, muitas vezes nós podemos não compreender bem esta realidade. Não, Deus, é? Um ser com tanto amor, um ser desta dimensão que deu seu Filho Jesus para morrer para a humanidade, e agora, não é? Vai excluir uns para o céu e vai enviar outros. Humanamente é difícil, porque nós pensamos, não. Deus tem que amar a todos, Deus vai abrir as portas do céu para todos. Irmão, mas quando nós refletimos bem na palavra de Deus, e como vocês sabem, mesmo se fôssemos agora ver desde o Gênesis até o Apocalipse, não é? Nós percebemos que realmente não é bem assim. Deus tem mandamentos, Deus tem diretrizes, Deus tem exigências que nós precisamos de ter em conta, não é? E vemos aqui no nosso texto que nós estudamos que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Irmãos, e se nós fôssemos ver outros textos bíblicos, lembra-se Mateus 7 que diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Se nós fôssemos ver também Mateus 24 que diz que no dia da vinda do Senhor um será tomado e outro será deixado. Então o que é que nós percebemos? Percebemos que afinal não é tão literal aquilo que nós humanamente queremos, pensar que cada um anda como quiser e depois o Senhor vai permitir que todos sejamos e sentemos à sua mesa. Mas eu gostaria de começar por ler um versículo que ajuda a entender melhor aquilo que nós vamos estudar. Em Provérbios, no capítulo 6, versos 16 a 19, vejam o que é que diz ali. Nós vamos ver que este texto de Provérbios reforça aquilo que nós dissemos anteriormente, não é? Os nossos comportamentos são fundamentais para sermos escolhidos por Deus. Vejam o que é que diz aqui Provérbios 6, capítulo 6, verso 16. Diz assim: estas 6 coisas, vejam o que é que diz ali, aborrece o Senhor, não é? É o que diz ali. Há 6 coisas que o Senhor detesta, ou isso é, aborrece, detesta. E a 7ª a sua alma abomina. E repara, ele depois começa a dizer, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que apressam a correr para o mal, né? e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Tudo isto é uma lista de comportamentos que desagradam a Deus. Então, o que é que nós percebemos, e com toda a felicidade? Não é preciso irmos estudarmos muito, irmos tirar algum curso teológico para perceber o quê? Que se nós possuirmos estes tipos de comportamentos em nós não vamos ser escolhidos por Deus. Vamos ser o quê? Rejeitados por Deus. Porque veja aqui o versículo, é muito claro, logo no primeiro versículo 16. Deus aborrece, o verso que diz assim, Deus detesta, Deus não gosta, Deus não quer este tipo de comportamentos a nós. Por isso é que nós depois, e o irmão agora, o Wesley vai pôr-me no Mateus 22, 12, por isso é que quando o Senhor diz o verso que ele faz uma semelhança àquela festa, aquele boda, aquele convívio em que receberam os convites e sentaram-se todos à mesa. Vejam o que é que diz aqui o versículo 12, não é? Quando o dono da festa foi olhar para os convidados, que eram muitos, o que é que ele diz ali? Olhou para alguém e o que é que ele disse? Amigo, como entrastes aqui, e repara o que é que diz lá,
não tendo o quê? Veste nupcial. E ele umedeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Não tendo veste nupcial, o que é que o dono diz? Vais ser rejeitado. Fora. Eu não te quero na minha intimidade, não te quero na minha comunhão, não te quero fazer parte desta festa tão maravilhosa. Então percebemos o quê, irmãos? Que este convidado, que aceitou o convite, como eu disse anteriormente, ele foi rejeitado. Porquê? Por não ter uma veste própria para estar na festa, certo? Então, transportando isto para o nosso campo espiritual, o que é que nós vemos? Que a veste nupcial, ela simboliza qualidades, não é? Virtudes espirituais, não é? Que são necessárias para estarmos em conformidade àquilo que Deus quer. Aquele homem, como não tinha a veste própria, foi rejeitado. E se nós espiritualmente não tivermos uma veste espiritual, não é? Aquela veste que Deus exige, então nós também não podemos esperar entrar na presença de Deus, não é? E o foco da minha meditação de hoje e de domingo é precisamente aqui. Veste espiritual. A simbologia, não é? A figura desta veste espiritual. Porque repara o que é que diz o texto. Como é que tu entrastes aqui não tendo o quê? A veste nupcial. Porquê é que tu entrastes aqui? Tu não tens uma veste própria, tu não estás revestido da forma adequada àquilo que eu quero. E meus irmãos, também nós, espiritualmente, nós temos que entender isto, não é? Que nós precisamos de estar revestidos de qualidades, de virtudes espirituais que agradam a Deus, para que Deus possa também nos escolher. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E os que são escolhidos são aqueles que têm o seu corpo, a sua vida, revestida de vestes espirituais. Amém? Irmãos, nós temos muito, e eu vou-me concentrar na primeira epístola de Pedro, vai ser o centro da minha meditação hoje e domingo, mas em muitos textos da palavra de Deus nós percebemos, não é, da exigência de Deus desta veste, deste revestimento da nossa vida espiritual. Mas eu vou-me concentrar na primeira epístola de Pedro, não é? Porque se nós lermos os primeiros versículos, nós vemos que o apóstolo Paulo realça aqui de que nós fomos eleitos, dentro do contexto que temos estado a estudar, nós fomos chamados, não é? Para uma herança eterna com Deus, para vivermos para todo o sempre com Deus, mas é-nos exigido o quê? Santidade, obediência e esperança nas promessas de Deus. Não é? É esta epístola. Se nós fôssemos estudar esta epístola, é um resumo desta epístola. Não é? Esta epístola mostra que nós fomos chamados, fomos escolhidos, temos que nascer de novo para viver eternamente com Deus, mas nos vai exigir algumas exigências. Vai exigir de nós algumas virtudes. Assim é que eu quero referir. Então vamos ler aqui um bocadinho só para introduzir, que diz assim, 1 Pedro, verso 1. Obrigado. Eleitos. E agora aqui eu faço um reforço dos nossos pensamentos anteriores. Chamados. Nós fomos eleitos. Nós fomos chamados. Porquê? Segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. E o verso 3 diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, repara outra vez, nos gerou de novo, nos chamou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, e agora cá está aquilo que eu disse, Ele nos chama, Ele nos escolhe, para quê? Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Amém? Então nós temos esta herança. Nós temos que viver com esta convicção de que Deus preparou algo especial para nós. Mas, como vamos ver, não é apenas ficarmos felizes só porque Deus nos chamou, não. Nós temos que fazer a nossa parte, preparar-nos, revestir-nos destas qualidades, destas virtudes, para podermos ser realmente escolhidos por Deus. Amém?
Irmãos, deixem-me recordar antes de entrar no tempo. Eu disse virtudes. E o que é uma virtude? Uma virtude é uma qualidade. Não é? É uma característica de alguém. Aquela pessoa tem uma boa virtude. São características. Então, no sentido espiritual, característica e virtude é também alguma coisa que nos distingue, não é? De uma natureza carnal. Porque a nossa natureza carnal, ela é produzida, é alicerçada em certos comportamentos. Mas quando nós agora deixamos de estar dominados pela carne, mas dominados pelo Espírito, pelo poder de Deus, nós não podemos manter-nos nestas qualidades, nestas virtudes. Tem que haver, o que é que Jesus disse a Nicodemos? Um novo nascimento. Por isso o texto que nós lemos aqui do apóstolo Paulo, lá ali no verso 3, diz que ele nos gerou de novo. Há uma necessidade de uma nova transformação na nossa vida para podermos corresponder àquilo que Deus quer para cada um de nós. Não é? Irmãos, eu hoje, se Deus permitir, quero mencionar 2 virtudes e depois no próximo domingo vamos falar de outras virtudes. E como eu disse, eu estou cingido apenas à primeira epístola do apóstolo Pedro. E em 1 Pedro, capítulo 1 e verso 2, vamos logo aí começar a ver qual é a primeira virtude, a primeira característica, a primeira qualidade que tem que existir em nós para nós sermos os escolhidos. Amém. Vamos lá ler então o primeiro versículo. Diz assim: eleitos, cá está, chamados à presciência de Deus, Pai, em quê? Em santificação do Espírito, para a obediência, para a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicados. E agora o verso 15, irmão. Verso 15 que diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, e agora, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Deus nos chama para uma santificação. Então, qual é a primeira qualidade? O que é que o nosso ser tem que ser revestido para poder estar agradável a Deus? Não é? Aquela veste espiritual. Qual é a primeira coisa? É santidade. É pureza. Não é? É separação daquilo que desagrada a Deus. Irmãos, santificação, e é importante começarmos a perceber, é um desejo de Deus que não começou recente. Desde o princípio que Deus escolheu e exigiu do ser humano santidade e pureza. Não é? Veja aqui em Êxodo capítulo 19, verso 6. Quando Deus forma o seu povo, não é? Escolhe Israel para ser o seu povo, o que é que ele diz lá em Êxodo 19, 6? E vós me sereis o quê? Reino sacerdotal e povo santo. Estas são palavras que falarás aos filhos de Israel. Ainda em Levítico, no capítulo 19, verso 1 e 2, continuamos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E ainda em Eclesiastes 9, 8, vemos ainda outro versículo que diz assim: em todo o tempo sejam o quê? Alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Irmãos, vejam, desde o princípio, a exigência de Deus ao povo que foi escolhido, qual era? Santidade, não é? Pureza, não é? Irmãos, mas o Deus da lei, que exigiu a Israel que fosse santo, é o mesmo Deus da graça. É o mesmo Deus que agora diz o mesmo já no Novo Testamento. Estamos a falar a nível de Escritura, não apenas o Velho Testamento, que lhe foi exigido ao povo ser santos, mas também no Novo Testamento temos a mesma exigência. Em Hebreus 12, 14, aquele célebre versículo que nós bem conhecemos e que é fundamental nós agora relembrarmos. Diz Hebreus 12, 14, segui a paz com todos, e quê? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Irmãos, vamos refletir aqui um pouco sobre isto. Então o versículo, poucos, ou melhor, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E são poucos escolhidos porquê? Porque olhando para aqui, quem é que vai entrar na presença de Deus? Apenas quem tem a veste de santidade. Não é? Por isso as pessoas que querem entrar no céu, mas não querem deixar-se
vestir por esta veste, e o homem, o convidado do nosso Mateus 22, ele emudeceu, ele não disse nada quando ele disse, porquê que tu não estás com a veste? Porquê? Porque ele tinha rejeitado a veste, não é? Ele não tinha argumentos para dizer, não, nunca me falaram nisso, não me deram, eu nem sabia, não vi. Não é? Ele não teve resposta, porquê? Porque ele rejeitou. Certamente quando ele chegou, pelo contexto que nós vemos, quando ele entrou na festa, se calhar lhe disseram, olha, está aqui esta veste, faz favor, põe. Ele diz, não preciso. É o que acontece em muita gente neste mundo. Muita gente quer entrar no céu, quer estar com Jesus na glória, mas não quer vestir esta santidade, não é? Não quer deixar a natureza carnal para vestir a sua natureza espiritual. Amém? Irmãos, ser santo, repara o que é. Não é estar separado. Ou melhor, ser santo não é estar isolado, assim é que é, mas é estar separado. Não ser igual, que é isto que quer dizer, não é? Porque muitas pessoas pensam que ser santo é aquelas pessoas que se isolam, que vão para os seus conventos, monumentos, aquelas pessoas que não têm contacto com o mundo, não. Esses é que são os santos. Não. Quando Deus diz que separei-vos dos povos, não é para viver isolados, não. É para serem diferentes. Amém? Ser santo é ser diferente. Por isso é que o Jesus disse, eu não quero que os tires do mundo. Portanto, nós temos que viver num mundo perverso, num mundo mau, num mundo que suja as nossas vidas. Mas o que é que nós temos que viver? Separados, isolados. Não no sentido de não podemos tocar, mas isolados do pecado. Fugir do pecado. Estarmos separados. Não estarmos envolvidos com essa pecaminosidade, não é? Por isso é que diz o Senhor, sede santos porque eu sou santo. Se nós queremos um dia estar na presença de Deus, temos que ser isso, não é? Quando nós vamos a uma casa de uma pessoa, também temos que nos adaptar àquilo que a pessoa quer e o que a pessoa gosta. Então, se você quer estar e eu na presença de Deus, temos que ter a mesma natureza de Deus para nos comunicar, não é? Deus é santo, Deus é o puro, por isso Ele diz, sede santos, não é? E quando eu disse, aqui vamos voltar um bocadinho atrás, quando eu disse que nós precisamos de ser santos, sede santos porque eu sou santo, não é? E quando eu disse que nós temos que viver no mundo, mas diferentes, mostra que nós como crentes temos que ser santos, mas tem que existir em nós, repara uma coisa, santidade visível. As pessoas têm que ver santidade em nós. Porque muitas vezes as pessoas pensam que santidade é só lá em nossa casa, no isolamento, é só na intimidade, não é? Uma vez alguém me disse a mim, Deus só olha para o coração, Deus não olha... Não, Deus olha para o coração, olha para o coração e olha para o interior e para o exterior. Deus quer o crente numa santidade que seja visível, não é? Não é uma santidade só em nossa casa, não é só uma santidade diante de Deus, não. É uma santidade no mundo, para que eles possam ver. Por isso já falamos aqui muitas vezes que o Senhor diz, sede o quê? A luz do mundo e o sol da terra. É viver no mundo em santidade, irmãos, não é? Com isto, o que é que nós temos que entender? Que a santidade visível é alguma coisa, é uma manifestação externa da santidade interior. Correto? Quando nós vivemos numa santidade visível, que as pessoas veem, é prova de que já houve uma santidade no interior. Já houve uma santidade, uma pureza, uma nova vida no nosso interior, irmãos. Irmãos, Deus não quer ser só Ele a ver santidade. O que Deus quer é que todos nós também possamos exteriorizar santidade. Não é? Há um exemplo muito bonito e interessante para você perceber como a santidade precisa de ser visível. Não é? Ali em 2 de Reis, no capítulo 4, verso 8 e 9, há um exemplo que nos mostra esta santidade visível. Não é? Ou que a santidade no sentido de que a pessoa percebeu-se que havia uma diferença naquela vida. Não é? Olha lá. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela, esta mulher, disse a seu marido, e olha o que é que diz lá, eis que tenho o quê? Observado, por outras palavras, eu tenho visto, eu tenho-me apercebido, que este que passa sempre por nós, é o quê? É um santo homem. Amém? Porquê é que ela disse
que ele é um santo homem de Deus. Ele não tinha nada do exterior, não é, que pudesse demonstrar. Não, ela sentiu, não é? A forma de ele falar, a forma de se comportar, tudo isto, porque ele diz, vejam o que é que diz o texto. Ele ia lá e estava com ela a fazer o quê? A comer o pão. Não é? Isto mostra o quê? Que a pessoa estava em comunhão com aquela pessoa. Ela podia observar e ver a sua postura, como falava, o que dizia. Amém? Irmãos, e o que é que Deus espera de nós? Que nós, onde quer que andemos, quer no nosso trabalho, quer na escola, quer nos vizinhos, quer dizer que todos eles vejam o quê? Que nós somos diferentes. Esta é a santidade visível que Deus espera ver em nós, não é? Não é santidade só na nossa cozinha, na nossa casa e lá com a nossa família. Não, é no trabalho, é em todo lado. As pessoas têm que dizer, este homem é diferente. Por isso é que ela disse, reparaste, este homem não é um homem normal. Este homem é um santo homem de Deus. Oh, irmãos, que Deus nos ajude, não é? A entender isto, não é? Se nós formos ver, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos escolhidos, pois. São escolhidos porquê? Porque é necessário de nós possuirmos uma santificação visível para que as pessoas chamem. Irmãos, muitas vezes é como alguém diz, que às vezes as nossas atitudes falam mais que as nossas palavras, não é? Às vezes as pessoas querem... Não. É preciso você comportar-se de uma tal maneira que a pessoa pergunta, mas porquê é que esta pessoa se comporta assim? Mas porquê é que esta pessoa é assim? Por alguma coisa especial. E então é a maneira de nós dizermos, não, somos diferentes porque em nós habita o Espírito de Deus. Amém? Oh, irmãos, deixem-me lembrar aquele versículo de Mateus 5,16, apenas que os irmãos sabem o que é que o Senhor diz, vós sois a luz do mundo, etc, etc. E depois diz o verso 16, Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Tem que resplandecer diante dos homens. E o que é que diz lá? Para quê? Para que eles vejam o quê? Boas obras. Para que vejam, no nosso contexto, a santidade. Para que vejam que vocês são diferentes. Que a vossa postura é diferente. Para que eles vejam e depois glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Irmãos, que Deus nos ajude a esforçar-nos porque Deus possa se agradar com cada um de nós. Não é? Irmãos, e outra nota, Jeremias 2, 2 e 3, mostra que o Espírito de Deus, ou Deus em si, também não se agrada com... eu já fui uma pessoa muito santa. Eu já fui, posso dizer, Deus não se agrada com uma ex-santidade. Eu já fui muito crente, já fui... Não. Deus não se agrada disso. Querem ver? Vejam ali Jeremias no capítulo 2, versos 2 e 3. Diz, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor. O que é que ele diz? Lembro-me de ti. Lembro-me, um recordar da beneficência da tua mocidade, do teu amor, dos teus deposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel, olha o que é que diz ali, era. Veja aí. Então Israel era o quê? Era santidade. Israel já foi. Não é? Mas Deus não se agrada, não é? Já era para o Senhor e era as primícias da sua novidade. Todos os que devoravam eram tidos por culpados. Irmãos, Deus não se agrada. Então nós o que é que temos de pedir ao Senhor? Que nos ajude a ser santos todos os dias. Não é? Todos os dias. Não podemos estar à espera, eu fui assim, eu há muitos anos fui assim. Não, irmão, que Deus nos ajude a continuar, não é? Mais alguma coisa acerca da santidade? É que a santificação, a santidade, não é apenas uma adição. Ela começa por uma rejeição. A nossa santidade, ela tem o princípio numa rejeição. Mateus 16, 24, sabem o que é que Jesus disse? Mateus 16, 24. Então Jesus disse, quem quiser vir após mim, o que é que ele diz lá? Renuncie-se. Renuncie-se a si mesmo. Não é? E 1 João 2, 15, 16, o que é que diz lá? O verso 15, apenas 15 e 16. Não ameis o mundo. Portanto, isto é rejeitar o quê? A natureza do mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, cá está, o amor do Pai não está nele, Deus não habita nele, não é? Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo.
Então, cá está, as pessoas que têm estes comportamentos, como vimos lá em Provérbios, não agradam a Deus. Porquê? Porque não têm esta intimidade, esta relação com Deus, não é? Irmão, santidade, não é? Como eu disse, é uma rejeição. Mais alguma coisa. Santidade, irmãos, não é aquele tipo de uma falsidade do rosto. Santidade, a gente sai à rua com aquela cara assim de... que está... uma santidade, uma perfeição. Não, isto não é santidade. Não. A santidade é nós podermos viver no meio das pessoas e as pessoas possam ver a nossa alegria, o nosso prazer, não é? Mas diferente daquilo que o mundo quer, não é? Porque há muitas pessoas que pensam que é uma voz fraquinha, um comportamento muito humilde, como eu disse há pouco, isolados, não se querem... Não, irmãos. Eu tenho aqui vários exemplos e sei que as horas não proporcionam para isso, mas eu tenho vários exemplos que os irmãos bem conhecem, não é? Por exemplo, em Êxodo, Gênesis, no capítulo 39, temos aquele exemplo de José. E José foi um homem fiel, santo, foi aonde? Na sua família, quando foi vendido pelos irmãos, manteve-se no Egito. Né? Chegou ao momento, e aqui está o verso que eu queria, o irmão Wesley. Ponha-me o verso 9, por favor. Gênesis 39, 9. Para você ver o comportamento de diferença deste homem José. Aqui, fazemos que ele foi assediado, não é? Pela sua patroa, não é? E o que é que ele diz? Eu gosto da forma como ele diz. Ele diz, ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou o Senhor, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. E o que eu quero referir é esta parte final do verso, que ele diz, como, pois, faria eu este testemunho mau e pecaria contra Deus? José disse, ok, eu sou governador, eu tenho autoridade, mas espera aí, mas eu acima de tudo tenho um Deus. Eu acima de tudo tenho um Deus. Eu tenho que viver aqui, mas eu tenho que ser santo, puro. Como é que eu posso fazer isto? Como é que eu posso errar? Como é que eu posso pecar? Como é que eu posso ter este comportamento? Não, eu não posso. Amém? Oh, irmãos, que maravilhoso olharmos para esse. O mesmo contexto temos naqueles três jovens, Cedraque, Mesaque e Abdenego, não é? Quando eles estão lá diante do rei, não é? E em Daniel, no capítulo 1, começa a dizer que Daniel e os seus companheiros assentaram no seu coração. O que é que ele diz? Não se contaminar. Eles estavam num país estrangeiro, já tenho falado aqui. Muitas vezes as pessoas dizem, nós estamos na nossa terra, não podemos... Além disso, estamos num palácio, estamos sobre uma autoridade. Mas mesmo assim, irmãos, estes homens e estes jovens decidiram, não, nós vamos ser diferentes. Nós vamos viver aqui uma vida de santidade, de pureza, diante de Deus. E Deus se agradou. Eles fizeram o teste, como vocês conhecem, e eles foram reconhecidos como os mais bem parecidos, os mais fortes, os mais sábios. Porquê, irmãos? Porque eles tomaram uma decisão. Ser santos nos trabalhos, lá no palácio, nos seus dias. Oh, irmãos, que Deus nos ajude a ver como eles, e depois quando chega aquele momento tão importante de ir para a fornalha, o que é que ele diz? Nós servimos a Deus. E pela nossa, e agora eu vou introduzir aquilo que é, pela nossa santidade, o nosso Deus é que toma a decisão. Se Ele quer nos salvar, amém. Se Ele não quer, a gente não vai alterar nada. A gente continua fiéis a Ele até ao fim. E Deus respondeu positivamente. Amém? Oh, irmãos, que Deus nos ajude. Também lá em Atos, no capítulo 10, verso 1 e 2, vemos que Cornélio, aquele homem, ele diz que tinha um bom testemunho das pessoas. Ele era piedoso. Ele vivia em santidade, não é? Irmãos, ele era piedoso, temente a Deus, e toda a sua casa conhecia as pessoas ali. Irmãos, que bonito. Este é o quê? Santidade visível. E num outro exemplo mais, para não alongar-me, em Timóteo, Atos 16, 1 a 2, se o irmão quiser, Atos 16, 1 e 2, diz, e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, e agora, do qual, cá está, davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Irmãos, davam bom testemunho, irmão. Bom, bonito e agradável vermos como as pessoas, não é?
têm esta visão, não é? Afinal, esta pessoa é diferente. Esta pessoa é um servo de Deus. Esta pessoa vive, não é? Vive no dia a dia, vive num mundo do perverso, corrupto, mas vive diferente. Amém? Irmãos, resumindo, temos de ver uma coisa muito importante. Primeiro, a santificação é alguma coisa que tem que ser ou que está envolvida conosco. 2 Coríntios 7:1 diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, o que é que ele diz? Purifiquemo-nos, não é? Somos nós que temos de tomar a decisão, não é? Não é? Somos nós dizer, eu quero ser santo, eu quero ser puro, não é? É uma decisão tua, não é? 1 Tessalonicenses 4:3 e 4 é o que diz, não é? Porque esta é a vontade de Deus, o quê? A vossa santificação, que vos abstinhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir, cá está, o seu vaso, a sua vida, em santidade do Espírito, não é? Em santificação e honra. Amém? Portanto, depende de mim e de ti. Nós é que temos que dar esse passo. Mas não estamos sozinhos. Amém? Nós não estamos sozinhos. Nós temos que tomar essa decisão, mas connosco está o quê? Está o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, que é o que nós lemos lá em João 17:17. Olha o que é que diz lá. Quando Jesus ora, o que é que Jesus ora? E o que é que ele diz? Ó Pai, não é? João 17:17. Santifica-os. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Por outro contexto, ó Pai, ajuda-os. Ajuda-os. Não é? Santificam, porque também é uma parte de Deus. E nós sabemos, quando nós aceitamos Jesus, diz que o sangue de Jesus nos purifica todo pecado. Isto é uma santificação instantânea. Mas depois o que é que nós temos de fazer? Temos de ter a santificação progressiva, que tu e eu vamos trabalhando. Mas ao nosso lado, nós temos o quê? O Espírito Santo de Deus. É o que nós lemos em 1 Pedro. Logo quando começamos a ler a leitura, foi isso que nós lemos. 1 Pedro 1:2. Diz: eleitos, segundo a presciência de Deus, Pai, que em santificação do Espírito. Em santificação do Espírito. Portanto, a santidade do Espírito, que ela tem que estar em nós. Nós temos que pedir a Ele que nos ajude. E o Espírito Santo nos ajuda, nos abençoa, nos dá força, nos dá coragem para nós sermos santos e puros diante de Deus. Amém? É muito importante, irmãos, também considerarmos isto, que nós precisamos de nos esforçar para dizer: Senhor, eu quero viver uma vida de santidade. E eu quero partilhar também, da minha parte como um pastor e como um líder espiritual, quero dizer que a minha responsabilidade e de muitos líderes espirituais também tem que estar envolvidos nisto. Não é porque nós santificamos as pessoas, não, mas nós temos responsabilidade de quê? De alertar as pessoas para a necessidade de santidade, não é? Vemos isso lá com Moisés. Vejam o que é que Deus disse a Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 19 e verso 10. Não é? Vejam o que é que diz lá. Disse também o Senhor a Moisés. E o que é que o Senhor disse? Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. E lavem eles as suas vestes. E o verso 14 diz: então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo. Um líder espiritual santifica, não no sentido de que é uma ação dele, que é ele que vai transformar a pessoa santinha, não, mas é um sentido de que ele estimula, ele incentiva, ele leva as pessoas a esta necessidade, amém? E é isso que eu estou fazendo hoje, procurando levar os irmãos, as pessoas que nos assistem, que tenham esta consciência de que todos nós precisamos de viver uma santidade visível. Não apenas uma santidade para com Deus, mas uma santidade que seja visível para todos. Porque o Senhor disse, e vamos juntos recordar o que Ele disse: sede santos, porque eu sou santo. E se nós um dia quiseremos estar com o Senhor na glória, nós precisamos de quê? De ser santos. Amém? Então, vamos recordar o primeiro ponto, que é: santidade é uma virtude que precisa de vestir em nós. Vamos a 1 de Pedro, no capítulo 1 e verso 2, para ver a outra virtude que nós encontramos ali. Já vimos a primeira é a santidade, não é? Como já lemos. E agora, 1 de Pedro 1 e 2, temos aqui uma outra virtude. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para quê? Amém. Para a obediência e a expressão do sangue. E agora o verso 14. Como filhos
obedientes. Não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Antes não havia obediência, mas hoje há. Hoje queremos ser obedientes a Deus. 1 Pedro 5,5 diz: semelhantemente vós jovens, sede sujeitos, obedientes aos anciãos. E agora, e sede todos, o quê? Sujeitos, submissos, obedientes uns aos outros e revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, meus queridos, temos que aprender também. Se queremos ser escolhidos por Deus, também temos que revestir a nossa vida de obediência. Não é? Obediência é o quê? É submissão. Cá está. É uma sujeição consciente. Certo? Porque a obediência tem que ser isso, tem que ser consciente. A pessoa tem que decidir, eu quero ser obediente. E tem que ser voluntária. A obediência nunca pode ser forçada, não é? Nós é que temos que dizer, quando dissemos, Senhor, eu quero ser obediente, Deus chamou-nos para a obediência, no sentido de que tu e eu é que decide se queremos ser ou não obedientes, não é? Deus não nos vai obrigar a nada. Deus diz, por isso é que Jesus disse, quem quiser vir após de mim, quem quiser, está livre, eu não obrigo ninguém, eu não forço ninguém. E o Espírito Santo hoje continua a dizer que nós precisamos de ter uma humildade, porque a obediência é fundamental para entrarmos na presença de Deus. O Mateus 7:21 é um versículo, muitas vezes que eu uso, mas é fundamental para nós refletirmos sobre isto, é que diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem é que entra no reino dos céus? Quem é que é o escolhido? Quem é que vai ser escolhido por Deus? É aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Aquele que é obediente. Aquele que está revestido de obediência. Irmãos, a obediência é uma virtude espiritual que nós precisamos e sabemos que o exemplo máximo da obediência quem é? É Jesus. Jesus neste mundo foi o melhor exemplo de obediência. Lá em João, no capítulo 4, verso 34, ele diz, a minha comida, aquilo que é fundamental nele, não é? Porque nós sabemos que a comida é alguma coisa fundamental na nossa vida. Não, o que é que ele diz? A minha comida, aquilo que é importante para mim, é fazer o quê? A vontade do Pai que me enviou. É ser obediente. E Filipenses 2:8 diz que Jesus, como homem, cá está o exemplo máximo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente e quê? Até à morte e morte de cruz. É obediente. Não é obediente quando tudo corre bem, né? Mesmo nas dificuldades, mesmo na adversidade. Mas Jesus foi obediente ao Pai, mesmo na morte, mesmo na dificuldade. E é bonito que nós recordemos aquilo que Jesus disse. Ó Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Eu não quero. Ó Pai, se fosse possível eu não queria ir à cruz. Mas ele diz, mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Tu é que tomas a decisão, não é? Irmãos, que Deus nos ajude a olhar para Jesus, não é? Irmãos, se fôssemos ler aquele texto que nós conhecemos de 11:29, diz que tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Não é? Irmão, nós temos que aprender com Jesus. Jesus, ele disse em certa ocasião, aquilo que eu estou a fazer para vocês, é para vocês depois seguirem o meu exemplo. É para fazer igual. Irmão, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Oh, irmão, que Deus nos ajude a entender estas verdades, não é? Irmãos, lembrando que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E são escolhidos poucos, porquê? Porque muitos deles não querem revestir-se de obediência a Deus, não é? Aquele que vai estar com o Senhor na glória é aquele que é obediente ao Pai. A necessidade de possuirmos a virtude da obediência é necessária, irmãos, aos filhos de Deus. Não há possibilidades de outra forma de nós não sermos escolhidos se não optarmos por este caminho de obediência, não é? E hoje em dia, irmãos, é importante pensarmos nisso, porque hoje estamos a viver momentos, e ainda há dias estávamos eu a partilhar com o irmão Tony sobre isto. Irmão, nós estamos a viver uma sociedade muito agitada. Uma cidade que não aceita nada. Não obedece aos pais, não obedece aos professores, não obedece aos governantes, não obedece às leis, não obedece a nada. É tudo contra, é tudo contra. Parece que só tem prazer. Não, eu não diria só no mal, no prazer, no conflito. Não é? Parece que só estão bem a criar conflitos e guerras. Há pessoas que parece que saíram à rua só para chatear. Um dia
Foi agora destes dias. Nestes dias, eu ia com a minha esposa no carro, íamos ali na Baslington, né? E a Baslington tem duas faixas, não é? Como vocês sabem. Eu não sei o que é que aconteceu, 2 indivíduos lá se desentenderam os dois, um com o outro, não sei ninguém. Irmão, nós íamos com muita calma, né? E como a Baslington também pode-se usar, eu ia na esquerda, na faixa da esquerda, porque eu tinha entrado da minha rua da Canning Line, e ao entrar, entrei sobre a esquerda, né? E eles vinham os dois à minha frente, e eles vinham... Irmão, de repente, o indivíduo que vai da minha direita, passa na minha frente assim, e pum, fez um assim. Irmão, a gente, os dois até se arrepiam assim, bateram. Mas não, ele foi de propósito. Quer dizer, eles lá se desentenderam atrás e ele não gostou, passou pela minha frente e atirou-se, irmão, literalmente o que eu estou a dizer, atirou-se contra o outro carro. Só que o outro carro, como já vinham picado lá, conseguiu desviar-se. Eu disse, meu Deus, porquê isto? Irmão, qualquer coisa, irmãos já sabem, às vezes num sinal, uma coisa faz um gesto, ele sai, parte o carro, parte o vidro, Esta gente, irmão, o mundo hoje está a viver num espírito de guerra, de conflito, irmão. Mas que Deus nos ajude. O que é que o Senhor nos manda a obedecer? Uns aos outros. Sujeitar-vos uns aos outros. Não foi? Temos de nos obedecer uns aos outros, irmão. Respeitar-nos uns aos outros, irmão. O mundo seria muito bem melhor se cada um soubesse respeitar o seu irmão. Na sua forma de estar, na sua forma de vestir, na sua forma de falar, na sua forma de entender, na sua forma de gostar. Irmão, é verdade. Não é? Irmão, nenhum de nós é obrigado a gostar todos do azul ou todos do verde. Cada um gosta de... Irmão, e este é o princípio, e foi isso que Jesus fez. Irmão, se havia alguém, repara o que eu vou vos dizer a vós, se havia alguém que estava no seu direito de estar contra tudo e contra todos, quem era? Era Jesus. Porque Jesus era perfeito, Jesus não fazia nada de errado. Não é? Os seus conterrâneos, os judeus, falhavam. Os religiosos falharam. Os políticos falharam. Toda a gente falhou. E Jesus podia ter discutido com aquela gente toda. Mas o que é que Jesus fez? Condenou, chamou a atenção dos erros, mas respeitou-os. Jesus era, por exemplo, só vou dar um exemplo, não quero entrar noutras áreas, mas vou só dar um exemplo. Jesus criticou ou não criticou os líderes religiosos, os sacerdotes, criticou-os porque eles não se comportavam como deve ser, punham fardos demais, etc, etc, eles condenou-os. Mas no fim, quando ele curou aqueles leprosos, o que é que ele disse? Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus podia ter dito assim, eu sou o Senhor, eu tenho autoridade sobre isto, e eles são os falsos, eles são isto, aquilo, vão todos para casa. Não. Jesus disse, ide e mostrai-vos ao sacerdote, porque era o sacerdote que tinha a autoridade de mandá-los para a sua casa. Irmão, é bonito olharmos para Jesus e vermos, se Jesus tinha razões, tinha, sim senhor, e podia fazê-lo, mas ele não. O que é que ele disse? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém. Eles faziam, irmão, e agora tínhamos muitos minutos para fazer. Quantas vezes nos fizeram ciladas a Jesus para ver se ele escorregava? Mas Jesus nunca entrou no espírito deles. Sempre soube pôr o equilíbrio, irmãos. A obediência em Jesus é fundamental. Até aos pais, lá em Lucas 2,51, Jesus diz que ele era obediente até aos pais terrenos. Não é? Ele podia ter dito, não tenho que vos obedecer, eu não sou o vosso filho, eu sou o filho de Deus. Não, mas ele diz que todos, e ele era obediente aos seus pais. Amém. Oh, irmãos, que bonito. E deixem-me partilhar convosco um exemplo muito interessante, daquela forma de que, quando nós convivemos com alguém que vive um espírito de obediência, nós próprios também introduzimos, chega a entrar em nós o espírito de obediência. Faço-me entender. Se nós convivemos com pessoas que estão sempre contra tudo e contra todos, nós, sem querer, adaptamos-nos àquele hábito e daqui a bocado também estamos como eles, contra tudo e contra todos. Mas se nós vivemos com outro espírito, não, pessoas que são humildes, obedientes, nós também somos. Querem ver? Olhem ali a Lucas 5, 4 e 5. Vejam o exemplo de Pedro. Não é? Olha o exemplo de Pedro. Não é? Jesus estava a fazer o seu ministério e diz, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E olha o que é que diz Pedro. E respondeu Pedro e disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada
E agora o que é que ele diz? Mas porque mandaste, lançarei a rede. Irmãos, Pedro não tinha convivido com Jesus. Pedro aprendeu a obediência com Jesus. E ele não discutiu. Jesus, ele não disse, Jesus, mas quem és tu? Tu és algum pescador? Tu vivestes alguma coisa? Tu não sabes que não se pesca a essa hora? Não, senhor. Mas ele disse, pescamos, não apanhamos nada, mas porque tu estás a mandar, a gente vai obedecer. Irmãos, tão bonito esta obediência a Deus. E Pedro nos ajuda, não é, a compreender a nossa obediência a Deus. Eu sei que o tempo avança, mas eu vou apenas mencionar aos irmãos, eu vou apenas referir o texto para que alguém que nos acompanhe depois quer ler, pode ler, mas eu não vou ver. Primeiro, desde o Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia tem muitos textos em que nos exorta à obediência. Não é? Primeiro, lá em Tiago 4:7, Atos 5:29, temos obediência a Deus. Sujeitai-vos a Deus, obedecei a Deus. Não é? Em 1 de Pedro 1:22, já vimos as Escrituras, a palavra de Deus. Diz, 1 Pedro 1:22, a obediência à verdade. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. Não é? Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, não é? Amém? Também temos o quê? Obediência das esposas aos maridos. Vamos lá em Colossenses 3:18, 1 de Pedro 3:1. A mesma coisa. Mas o próprio Deus manda os maridos a respeitar, a considerar, a ter carinho pelas esposas. 1 de Pedro 3:7, não é? Irmão, dos filhos para os pais. Efésios 6:1. Também nos manda obedecer às autoridades constituídas. 1 de Pedro 2:13, sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana. Depois, Romanos 3:1 diz que toda a alma seja sujeita às autoridades, até aos próprios pastores, aos líderes. Hebreus 13:17 diz, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, até aos próprios patrões. Efésios 6:5-8 diz, vós servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne. Irmão, Colossenses 3:22 diz, vós servos, obedecei a vossos senhores, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne. Então, irmãos, Deus manda-nos obedecer em tudo. A obediência é fundamental. Respeitarmos uns aos outros, não é? Obedecermos uns aos outros, temos este espírito de amor, de fraternidade, irmãos, não é? Irmãos, eu quero dizer, para entrar na parte final, de que há uma diferença entre a obediência do cristão e a obediência do ímpio. Porquê? Porque o cristão, quando obedece, irmão, obedece por amor. Amém? A gente obedecemos a Deus porquê? Porque o amamos. Porque queremos fazer a sua vontade. Queremos agradar a Deus. Mas o ímpio não. O ímpio obedece a Deus por medo. Tem medo do castigo. Ou por interesse. Não é? Eu obedeço, se Deus me mandar, eu obedeço. É a diferença. Mas nós, como filhos de Deus, nós obedecemos a Deus porquê? Por amor. Por alegria, por prazer. Não é? E isto agrada a Deus, irmãos. Não é? Irmãos, quero dizer-vos que nós, para sermos escolhidos, o que é que nós temos de ser? Obedientes a Deus. Amém? Irmãos, eu vou ficar por aqui e no próximo domingo vamos ver mais 2, mas eu queria dizer-vos uma coisa agora, para concluir. Irmãos, nós temos lido o versículo, diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Foi Jesus que o disse. Então, se nós somos verdadeiramente crentes, queremos ser seguidores de Jesus, queremos ser discípulos de Jesus, esta realidade não pode ser esquecida de nós. Deus exige o quê? A nós que possamos viver com as tais vestes espirituais. E essas vestes espirituais são aquelas virtudes que são necessárias existir em nós para agradar a Deus. E quais são essas que nós vimos hoje? Lembram-se? A primeira é a santidade e a segunda é a obediência. Deus quer-nos santos, Deus quer-nos diferentes, Deus quer mostrar aos outros que nós somos pessoas diferentes porque temos Deus em nós. Porque amamos a Deus e queremos fazer a sua vontade. E temos que ser obedientes. Também não temos que obedecer uns aos outros, obedecer a Deus. Porquê? Porque é isto que agrada a Deus. E é neste contexto que nós um dia podemos ser
escolhidos por Deus. Eu queria dizer ao irmão Wesley, já que eu pus aí o versículo, o último versículo, eu queria, para concluir e para terminar, vamos ler estes versículos, porque é a forma do meu apelo para todos nós, para refletirmos sobre estas palavras, que são palavras de Jesus à igreja de Sardes. Se quiser, leia comigo o que é que diz ali. O que vencer, agora cá está, será vestido de quê? Vestes brancas, vestes espirituais. E o que é que diz? E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. E agora, a célebre frase de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é isto que eu queria dizer hoje. O que é que o Espírito de Deus nos diz hoje? Procura viver em santidade. Procura viver em obediência. Amém. Que Deus nos ajude. Fiquemos de pé. Querido Pai Celestial, é com alegria e prazer, Senhor, que temos chegado ao nosso culto, ao fim do nosso culto neste dia, Senhor. E com esta alerta, nós queremos te agradecer que o Teu Espírito Santo nos ajude também a vivermos em santidade, a vivermos em obediência, Senhor, e podemos fazer a Tua vontade e do Teu querer, ó Senhor. A Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que Tu tens feito por nós. Obrigado, Senhor, porque tens sido o nosso companheiro de exemplo para fazer a vontade do Pai. E ajuda-me, Senhor, a seguir o Teu exemplo. Jesus amado, obrigado, Senhor. Espírito Santo de Deus, reveste a cada um de nós desta força, deste ânimo, desta coragem, Senhor, para fazermos aquilo que Tu queres, para que um dia possamos estar contigo para todo o sempre. Pai, eu peço-te agora em nome de Jesus Cristo que Tu despeças o Teu povo em paz e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Então, irmãos, meus queridos, que Deus abençoe e então até domingo, se Deus quiser. Amém.